Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso momento doutrinário. E hoje vamos estar conversando, batendo um papo, trazendo algumas dicas de como nós devemos estudar a Bíblia, por onde começar, como começar a fazer um estudo da Bíblia. Você que tem um desejo, a vontade de estudar a Bíblia, então vamos estar passando, né, algumas coisas, algumas experiências do estudo da palavra, né, coisas que nós usamos, né, e eu creio que você vai ser muito edificado. Eu queria apresentar, estamos aqui com Fátima Viana, né? Ela é a vice-líder do departamento e ela vai apresentar, né, as demais pessoas que estão compondo a mesa, né? Fal, né, seja muito bem-vinda. Graça e paz, queridos. Estamos aqui com a coordenação doutrinária para esse momento maravilhoso, né? Estou aqui com Vanja, com Francisco, sejam bem-vindos, fazem parte da coordenação doutrinária da Igreja Verbo da Vida Canaã. Estamos aqui para trazer esclarecimento e até auxiliar você que está iniciando ao estudo da palavra de Deus, e outras pessoas também que já estão mais à frente, só para confirmar algumas coisas que têm surtido muito efeito no nosso desempenho, né, no dia a dia, no nosso trabalho junto à igreja. Francisco, seja bem-vindo. Vanja, seja muito bem-vinda, Francisco. Obrigada. Eu gostaria de agradecer realmente pelo momento e que a gente vai trazer um tema que é muito interessante, que não é vamos dizer assim, uma receita pronta, mas a gente vai trazer alguns nortes aqui para você que queira mais aprender sobre esse tema, sobre como estudar a Bíblia, por onde começar. Você que não tem um norte, e você até mesmo que você não goste de estudar a Bíblia, mas você não tenha um credo religioso, uma fé ou uma fé em específico, a gente vai dar aqui algumas dicas dentro do que a gente aprendeu para você trabalhar melhor esse livro sagrado que a gente tanto se norteia. Vanja? De fato, será um momento maravilhoso hoje, aprendendo, né, como estudar esse livro tão importante, a Bíblia Sagrada. E cada um de nós iremos instruir vocês que estão aí do outro lado a como você se direcionar, ter o seu momento íntimo com o Senhor, e é sempre bom ter essa direção. Então, estamos aqui hoje reunidos para trazer você junto com a gente, para navegar nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Isso. E é importante salientar que o Francisco disse que não é uma receita pronta, né? Cada um aqui tem uma maneira de estudar a Bíblia, né? A gente não vai fazer uma doutrina como estudar a Bíblia, mas a gente vai passar algumas dicas, né, para quem está começando, né? Sim. Noções básicas, sim, né? Sim. E primeiramente, já queria puxar o primeiro tópico, né? Nunca li a Bíblia, né? Como eu começo a Bíblia? Por qual livro eu começo, Vanja? Eu diria que, se tratando de uma pessoa que já é uma pessoa cristã, né? Você já tem uma aliança com o Senhor. Sim. Eu recomendo que você comece pelo Novo Testamento. É uma recomendação, porque ali você vai conhecer logo a pessoa, vai conhecer a pessoa de Jesus, todos os seus feitos, né? Todos os seus caminhos. Então eu recomendo, dou sempre essa recomendação. Comece pelo Novo Testamento. E aí, também, junto com isso, dependendo da Bíblia que você tem, as referências, vai trazer você para o Velho Testamento, que é muito importante, né? Sim. E aí você vai fazer esse caminho. Francisco? Como diz, assim, a questão do que aconteceu no Antigo Testamento é sombra das coisas que se passam no Novo. É sempre primaz, assim, completando o Vanja, que você comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e vai seguindo realmente essa linha, que é o mais adequado, porque assim, quando você é um novo convertido, uma pessoa que está começando a ler a Bíblia, o Evangelho são as bases do que nós cremos. Então, é sempre bom você começar primeiro pelos Evangelhos para realmente todo esse Novo Testamento para depois entender o Velho. Fal, nessa questão dos Evangelhos, a gente vê que os Evangelhos vão mostrar uma clareza sobre Cristo, né, sobre a vida de Jesus e qual a importância de nós conhecermos, né, a vida de Jesus, iniciando
leitura bíblica. Certo. Primeiramente, a gente precisa entender que as escrituras, como elas foram, qual é o propósito da escritura, né? Por que ela foi escrita, como nós devemos iniciar, o Vanja e Francisco falaram muito bem, mas a importância da gente entender também que a palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. Então, toda a Bíblia, ela traz uma revelação. Sim. E nos evangelhos, precisamente, fala sobre Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio aqui à Terra? Né? Qual o propósito? Qual a finalidade dele estar aqui? Que Deus enviou Jesus. E o propósito que Jesus, você quer conhecer a Deus, então você vai ver no Evangelho o próprio Jesus mostrando Deus. Porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, sim, as pessoas não tinham uma clareza, né, do que era Deus, porque a Velha Aliança era uma sombra, né, do que aconteceria no Novo Testamento. Então, Jesus ele veio realmente com esse propósito de mostrar o Pai, de revelar o Pai. Então, é nos evangelhos mesmo, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um autor, ele tem uma perspectiva daquilo que ele viveu, sim, daquilo que ele vivenciou, que ele testemunhou, né, com Jesus Cristo, quando ele andava aqui na Terra, os testemunhos, a vida de Jesus. E Jesus ele disse assim, olha, quem vê o Pai, vê a mim. Né? E muitas vezes dos apóstolos que estavam com ele, os discípulos. Então, Filipe, por exemplo, disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí disse, Filipe, você está tanto tempo comigo e não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu faço aquilo que o Pai me enviou para fazer. Então, você vai ter essa revelação mesmo completa através de Jesus. Se você quer conhecer o caráter de Deus, você vai conhecer através do que Jesus ministrou e trouxe essa revelação nos evangelhos. Sim. Vocês indicam por qual livro dos evangelhos começar? Normalmente, eu falo para pessoas começar por um livro de João, né? Porque eu acredito que seja um livro mais fácil de compreender dos evangelhos, né? A gente sabe que Lucas era um médico, né? A gente que estuda mais, a gente sabe que os 4 ali vão relatar as mesmas coisas, mas cada um de uma maneira diferente. Vocês têm alguma opção? Vocês preferem começar por Marcos, ou por João, ou Lucas, Mateus, Francisco? No meu caso, assim, eu vou confessar pessoalmente, eu tenho uma personalidade muito metódica. Sim. Então eu sou sempre realmente sistemático nessas coisas. Eu começo sempre realmente do início mesmo. Quando no Novo Testamento, uma ordem sequencial. Mateus, Marcos, Lucas e João. E até porque realmente, se a gente vê um pouco, a Bíblia tem um canon, né? A Bíblia tem um canon. Então, uma ordem determinada para as coisas. Então, nada, como é que se diz, desconectado. Tudo está interligado. Eu prefiro seguir por essa linha, no caso. Mateus, Marcos e João, no meu caso. Digamos que Jesus é o canon de Deus. Né? Então, ele veio revelar Deus. Então, tudo que foi escrito não precisa mais ser acrescentado. Sim. A revelação foi completa. Isso é o canon, né, das Escrituras. Em Jesus, tudo foi revelado. Então, eu gosto também de ler sequencial. Sim. Eu tenho assim, de ler várias vezes, né? Porque como é uma revelação progressiva, e no Salmo 119, 130, que ele diz assim, as exposição, as minhas palavras traz luz e traz entendimento ao simples. Então, quanto mais você se dedica, você lê, faz uma releitura, lê novamente. Então, isso vai trazendo mais luz, mais entendimento, e a revelação ela vai abrindo o entendimento da pessoa, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. Né? Então, cada pessoa da Trindade, né? Nós acreditamos na Trindade, né?
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tinha uma função e uma finalidade nas Escrituras. Então, nós podemos ver no tempo de Jesus, que está escrito lá no Evangelho, nos Evangelhos, mas depois disso vem outra dispensação, que é a do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que traz luz e traz entendimento. Agora, pessoalmente, eu gosto muito do Evangelho de João. Se você perceber, o Evangelho de João ele é diferente, né, dos outros três. Né? Os três, Mateus, Marcos e Lucas, tem muitos episódios, muitas histórias que se repetem. Sim. E são evangelhos sinóticos. São os evangelhos sinóticos, né? Sim. Já João, ele já é diferente. Ele traz, inclusive, ele traz algumas coisas que não tem nos outros. Então, eu gosto Coisas muito... específicas, né? Coisas específicas. É verdade. E não tirando a importância, né, de um ou de outro. Mas é só uma questão mesmo de identificação e de preferência, né? Preferência. Eu gosto muito de Mateus. E começando a sequencial, né? Sequenciar, né? Então, eu gosto muito de começar por ali, o Mateus, né? Para ver a genealogia, tudo, né? Eu gosto muito de acompanhar. E também o segundo, gosto muito de João. Né? Mas ali o nascimento de Jesus. João, para mim, é um ponto-chave dos evangelhos. Ele era íntimo de Jesus. Aí eu gosto muito dele. E também o que a gente, né, pessoalmente, posso recomendar, é essa leitura, como já vem sendo falado aqui, sistemática. Sim. Faz a diferença. Né? Você ter essa leitura sistemática, você está sempre lendo. Né? Não é uma coisa que você lê hoje, vai ler daqui a 2 semanas, né? Então, é você dar esse tempo. É a constância, o hábito, né? Francisco. E também, se você vê... Eu já cheguei também a ver, se vocês não querem assim, porque eu já cheguei a propósito de leitura diária da Bíblia, que eles têm planos realmente de objetivos, que você lê realmente os dois alternadamente, que não tem os planos de leitura, aqueles negócios de propósito de ler, a Bíblia em 1 ano e tal. Algumas Bíblias disponibilizam isso, e até existem na internet alguns propósitos de leitura da Bíblia. Então, eu recomendo alguns aqui, eu vou até citar alguns que eu já participei, acho que de 3 propósitos, acho que uns 4, tipo, 2, assim, foi em grupos, aí eu vou um pouco trocar essa aqui para frente, e 2 pessoais, que quem quiser aqui ver, tem um canal do nosso pastor lá de Petrolina, Deus de Lírio, chamado Bíblia Todo Dia, que ele dá um plano de leitura da Bíblia em 1 ano, eu recomendo quem quiser, tem todos os planos de leitura, e o nosso ministério fez o Rema 365, que foi 1 ano lendo a Bíblia também. Se você quer realmente se aventurar, tem orientações, tem uns capítulos, tem vídeos para explicar melhor cada entendimento da palavra de Deus. Isso. Eu trouxe esse ponto porque existe uma leitura sequencial, né? E existe uma leitura alternada. Muitas pessoas preferem a sequencial porque elas são a ordem cronológica, né, das coisas. Mas eu entendo que um novo convertido pode ser um pouco difícil de compreender. Sim. Porque a gente, como a gente foi dito aqui, porque a gente indica os evangelhos? Porque demonstra o caráter de Deus. Isso. Né? Na antiga aliança era outra aliança. Né? Então, muitas vezes, você não vai compreender ali o caráter de Deus. Né? E na leitura alternada, né? Você pode ler tanto o Novo como o Velho Testamento, né? Que, como foi citado, existem alguns planos de leitura, a gente vai entrar ainda nesse tópico, né? Mas existem alguns planos de leituras que elas apresentam, né? Você lê alguns capítulos do Velho e do Novo, faz essa alternativa, né? Eu lembro que eu comecei lendo o Novo Testamento. Não sei como é que vocês começaram lendo a Bíblia, mas eu comecei lendo o Novo Testamento, né? E depois eu comecei a ir para o Velho, né? Hoje eu consigo ler tanto o Novo e o Velho, né? Vanja, você gosta dessa leitura sequencial? Por exemplo, vou começar hoje em Gênesis e vou até Apocalipse, ou você gosta dessa alternada? Ler um do Novo e um do Velho. Um detalhe, só uma observação, eu sempre leio Provérbios. É um livro que eu amo de paixão. Né? Então, assim, por mais que eu esteja numa sequência de leitura ali, eu não deixo de ler Provérbios. Leio um capítulo
por dia. Vanja? Hoje, né? Hoje eu estou lendo alternados já. Não faço mais uma leitura sequencial. Eu estou lendo. Eu gosto muito dos livros históricos. Eu sempre comento com o Fal. Eu gosto muito da Lídia pelos livros históricos, que está no Velho Testamento. E aí eu vou alternando. Agora, você falou de provérbio, que sempre todo dia tem que estar lendo, né? Eu já sou apaixonada por Apocalipse. Então, eu estou lendo lá Velho Testamento, mas antes de fechar, eu vou lá para ler Apocalipse, que é um livro que me fascina. Mas hoje eu não faço mais uma leitura, eu não tenho mais um plano de leitura, né? Agora, o que eu posso recomendar para você que está nos assistindo é você ter aí uma boa Bíblia, né? Ela faz uma referência, né? Uma Bíblia de referência, grande, né? Faz uma diferença grande, né? Você tem uma Bíblia de estudo boa, né? Faz uma diferença grande, né? E você também não pode deixar de entender que o Espírito Santo tem que estar ali presente, né? Você entender que ele é quem vai revelar aquela palavra para você, né? Quando você entra ali nos livros históricos, não é só uma história, né? Mas está ali o Espírito para revelar para você. Amém. Fal? Na verdade, eu faço diariamente eu sigo um plano de leitura anual. Faz parte da minha disciplina. Eu gosto muito de disciplinas, né? Disciplinas espirituais. Então, eu faço primeiramente a leitura do plano, aquela leitura do dia que é alternado, e juntamente com isso também, ao longo dos dias, do dia, né? Eu faço leitura também do novo, do velho, de acordo com aquilo que eu oro, alternado, de acordo com aquilo que eu estou estudando também, os temas, né? Aí eu faço essa alternância para ver tanto no velho como no novo, né? As referências, as passagens que diz respeito àquele tema, àquele assunto. E junto a isso também, eu estou sempre diariamente lendo o livro de Salmos. Ele me auxilia também no momento de devoção. Eu sempre utilizo os Salmos para estar orando, para estar ministrando ao Senhor. Só um ponto, Fala. Queria que você entrasse em Salmos, isso já estava... Porque o salmista fala sobre nós meditarmos na palavra, né? Eu queria que você falasse um pouco que meditação não é só uma leitura, né? É algo mais profundo, né? Qual a importância de nós meditarmos na palavra? A palavra, né? Eu comecei a ler a Bíblia assim, bem antes de eu me tornar cristã. Então, eu lia os evangelhos mesmo. Só que, assim, quando eu lia, eu não entendia nada do que estava escrito ali. Eu lia apenas como se... Porque eu queria saber aquilo que estava escrito, mas embora eu não tinha revelação. Então, é um fator importante a gente entender que quando a gente realmente abraça, quando você professa essa fé, você faz de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então tem um auxiliador, que é o Espírito Santo, então tudo começa a trazer luz e entendimento, né? Então é essa a importância da gente se expor, tá? A exposição à palavra de Deus, né? Ele diz que a exposição da palavra traz luz, traz entendimento. Então, uma das palavras que Deus tratou comigo, assim, que foi muito forte no início da minha conversão, foi a questão de eu estar com os meus olhos atentos à palavra, que está escrito lá em Josué 1, né, que ele diz, medita dia e noite na minha palavra, inclina os teus ouvidos à minha palavra, medita nela dia e noite, não a deixa apartar dos teus olhos, né? Então, assim, eu comecei a entender que não é apenas uma leitura de uma forma superficial, né, que você vai ter esse entendimento, mas à medida que você se expõe à leitura, à meditação, porque a meditação não é apenas a leitura, mas a meditação ela é diferente de uma leitura, porque a meditação, quando a gente vai estudar, a gente vê que no original, no grego mesmo, significa que você é como se, ele faz uma analogia, como se o boi, né, ele pegasse aquele alimento, que é o capim, e ele ficasse mastigando.
ele ficasse remoendo, né? Ruminando. Sim. Ruminando, Ruminando, a palavra é. certa, ruminando. Então, assim é a palavra, a meditação. Sim. Você pode pegar aquela passagem e você vai ficar meditando, você vai ficar falando a mesma palavra, se expondo mesmo assim para receber essa luz e o entendimento. Então, é isso que vai fazer com que a palavra ela entre no seu coração, Uhum. Se torna uma verdade. se né? torne uma verdade, né? Isso também é muito importante para quem ministra, né? Para quem ministra. A gente está dando um exemplo de um novo convertido, mas a gente não pode esquecer também as pessoas que querem também, às vezes não sabem preparar uma mensagem, Sim. né? Às vezes não sabem Sim. como montar, né? Às vezes, rapaz, eu vou dar uma palavra, me chamaram para dar uma palavra. Muitas pessoas já vieram até mim. Agora a gente sabe que no Rema existe uma matéria que é ministrando a palavra. Né? E muitos alunos vêm me abordar, né? Acredito que já abordaram Sim. vocês, pedindo dicas de como montar, né, a palavra, né? Mas nesse tópico, Francisco, do meditar na palavra, qual a importância que você dá para a meditação, para o estudo da palavra nas nossas vidas? Rapaz, é um estudo essencial porque você às vezes você vê nas entrelinhas, às vezes o que é dito, né? Porque às vezes você pega a Bíblia, às vezes tem um entendimento às vezes da palavra, e às vezes a gente não tem a noção às vezes profunda disso. Por exemplo, eu vou falar um pouco, até todo mundo falando um pouco da leitura e tendo os seus planos, um pouco do que eu faço também, alternativamente falando. Além de ter uma leitura sequencial, um livro que eu estou seguindo na sequência, eu leio, curiosamente, Provérbios e Salmos também, nessa minha leitura diária. Só para vocês terem ideia do que é uma questão de você ler a palavra, às vezes são detalhes que às vezes passam desapercebidos. Eu vou mostrar às vezes para vocês. Isso é coisa que às vezes você meditando na palavra, você ruminando, você às vezes buscando, meditando. Como, por exemplo, aqui, eu estava até me refletindo sobre isso, veio a mim Salmo 126,4, que ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Algumas pessoas passam por aqui, tipo, como assim as torrentes do Negueb? E aí vai para quando a gente vai... É isso. Para quem não sabe, em Israel, o deserto do Negueb, ele é altamente árido e seco. Existe uma temporada que os rios, que a cheia do rio Negueb, e quando aquele rio ele se enche, aquele lugar que até então era árido, era deserto, ele de repente começa a renascer e criar vida. Por isso que às vezes a gente diz que é tão importante às vezes ver isso aqui, porque isso aqui, eu estou dando um pequeno exemplo básico, mas é para vocês entenderem que às vezes a gente às vezes fala as coisas, mas a gente não busca profundamente isso. Porque Deus vai restaurar como a torrente do Negueb, algo que era seco, sem nada, quando recebe as águas, volta a tornar vida, fertilidade, produtividade. Sim. E são coisas que a palavra de Deus nos mostra e até bem subentendido. Sim. Veja, nesse mesmo tópico, qual a importância você dá ao meditar na palavra? Eu acho de fundamental importância você ter a meditação na palavra. Eu gosto muito de quando Isaías fala sobre os tesouros escondidos, né? Que Deus vai mostrar os tesouros. Eu lhe mostrarei os tesouros escondidos. Então, quando eu li isso, para mim já gerou uma meditação, né? Porque eu trago para mim que é uma realidade da palavra, é que quando você lê superficialmente, muitas das vezes você não entende. E dependendo da Bíblia que você esteja, por isso a importância de você ter um bom dicionário, né? Estar ali acompanhando. Muitas das vezes também um livro de um autor conceituado. E o que é que acontece? A palavra, ela vai no meditar. Quando você lê e você de imediato não entende, você para e você fica focado naquilo. Porque ali vai surgindo os tesouros escondidos. O próprio Espírito vai revelando para você. Então,
diante de toda leitura, a Bíblia você não lê como um livro comum, que vai virando a página, né? Uhum. Eu acabei essa página, vou ver a outra. Não. Se você não entendeu, você passe tempo naquele versículo, ou naquele capítulo, Sim. ou naquele livro, né? Porque a Bíblia se divide por livros. Uhum. E ali você gera uma meditação. O que é meditação? É você ficar ali até algo surgir. Porque algo vai surgir daquilo para você. Então, assim, eu fico muito em algumas coisas que eu estou ali lendo. Sim. Não vou não virar a página Gasta agora. tempo com isso Vou ali, né? ficar ali meditando. Mais uma vez a palavra que já foi dita aqui, e é uma verdade, ruminando, né? Até dali essas águas fluírem, Sim. né? Dali esses tesouros. Eu passei muitos anos em um versículo de Romanos que ele diz assim: para uns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. Sim. E eu não entendia aquilo, o que era, de maneira nenhuma. E sempre o Espírito me revela, o Senhor me revela. E um dia o Senhor trouxe algo riquíssimo dali, né? E para mim foi tremendo. Então, assim, vale a pena você meditar na palavra. Sim. Sim. Buscar do Senhor, extrair da palavra, extrair do Espírito, que aquilo tem escondido. Ela se revela. É muito válido, porque um cuidado que a gente tem que ter, né, muitas vezes, é porque a gente às vezes pega um texto e tira do contexto. Do contexto, né? Então, assim, a gente precisa ter com as nossas referências certinhas, né? Pegar um texto, às vezes, quantas vezes a gente não já viu as pessoas pegam um texto que não tem nada a ver, às vezes nem serve para os dias de hoje, e traz um contexto, né? Que isso é muito perigoso, porque a gente precisa, uma coisa que eu sempre faço é entender para quem aquele texto foi escrito. Sim, faz a diferença. Para qual momento ele foi escrito e o porquê ele está escrito, né? A gente sabe que a Bíblia, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito, né? Sim. Os homens escreveram muitas vezes, eu não acredito porque foi homem. Lógico, eu ia achar estranho se fosse um animal que escrevesse. Não é? Eu ia achar estranho. Deus sempre usou o homem, né? Mas se foi um homem, mas a Bíblia diz que foi inspirada pelo Espírito. E a gente vê homens de épocas diferentes. De contextos diferentes. Mas falando da mesma coisa. Localizações geográficas totalmente diferentes, mas falando a mesma coisa. Né? E isso é muito importante. E eu queria puxar da FAO, desse contexto FAO, a importância da gente o cuidado da gente não tirar pegar um texto isolado e fazer uma doutrina. E fazer uma doutrina. Sim. É interessante que há muitos anos atrás eu fui confrontada com uma pessoa porque ela estava questionando, falando que nós cristãos, às vezes a gente detém, a gente quer deter o conhecimento da Bíblia como se só a gente conhecesse a palavra, né? A revelação da palavra. E ela falou assim para mim. E naquela hora eu disse para ela assim, não, a palavra de Deus, ela está disponível para todos. Sim. Só que assim, claro que Deus ele vai se revelar para aquele que vai o buscar. Sim. Então há necessidade dessa busca, né, mais acurada mesmo, né? De você buscar com entendimento. Então, a gente, para entender a palavra de Deus, a gente já falou aqui que ela é uma revelação progressiva. O Christian falou que você precisa entender para que povo, por que ela foi escrita. Né? Então, para que não haja as heresias. Sim. Né? A palavra fora do contexto vira um pretexto para uma heresia. Sim. Né? Então, algumas pessoas podem pegar uma passagem isolada de uma aliança antiga e querer aplicá-la numa nova. Então, a gente precisa entender que Deus ele se manifesta ao homem através de dispensações. Sim. Então, até agora, quantas dispensações houveram? Qual é a dispensação que eu estou vivendo agora? Então, eu gosto muito de João. Christian também gosta de João. Porque de João. João é ele que fala, ele traz mais clareza sobre o ministério do Espírito.
Né? Ele diz que Jesus, ele falando que se ele não fosse, ele não poderia enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um propósito dele estar aqui nessa dispensação, que ele diz que ele vai revelar Cristo. Então, cada pessoa revela a outra na palavra. Então, a gente precisa ter esse cuidado de estudar minuciosamente, ter uma boa Bíblia de estudo. Sim. Isso é de suma importância. Dicionários, não apenas a gente se contentar com a leitura rasa, né? Digamos assim, uma leitura rasa, superficial, mas a gente buscar recursos, né? E não só recursos, a gente tem que avaliar também a fonte. Né? De onde é essa fonte, né? Quem escreveu essa fonte, e para ver se a gente vai dar esse crédito. É super importante isso. Então, de cavar os contextos históricos, como o Francisco falou aí do Salmo 126, como era o tempo lá a que ele se refere. Né? Então, há essa necessidade de dicionários bíblicos, de comentários bíblicos. Eu sempre pesquiso em vários dicionários, né, que também são indicados pelo nosso ministério. Nós temos também funcionamos também como uma escola, né? É bom a gente enfatizar que nós temos um centro de treinamento bíblico, onde nós nos expomos 2 anos estudando a palavra de Deus. Nós temos também a escola de ministros, onde também nós passamos 1 ano nos aperfeiçoando e sendo ensinados. E existe toda a indicação, né, dessas escolas de livros, de dicionários, de comentários bíblicos, de fontes seguras, né, para que a gente possa estar fazendo essas pesquisas e aprimorando o nosso estudo. E, Francisco, né, qual a importância do você usar tipo um guia, né, para os comentários, né, até um recurso como dicionário? Você acha isso muito válido quando vai estudar a Bíblia? Totalmente válido, porque assim, um dos equívocos que algumas pessoas dizem é o seguinte, que a Bíblia é um livro de livre interpretação. Isso é uma mentira. A Bíblia é um livro de livre leitura. Agora, ela tem uma linha de interpretação que eu não posso estar interpretando, por exemplo, Gênesis da mesma forma que eu estou interpretando Apocalipse. Se a gente fosse colocar achar que tudo que acontecesse no Apocalipse está ali, em algumas coisas está na literalidade, é um equívoco. Existe uma linha de interpretação ali, que eu não vou usar a mesma linha de interpretação para Gênesis, que eu não vou usar para os Evangelhos, que eu não vou usar para Apocalipse. São linhas. E os comentários e o uso de recursos como comentários, dicionários, por exemplo, vão estar aqui nos mostrando detalhes, né? Um auxílio acerca do que está. Por exemplo, o dicionário bíblico, alguns perguntam, por que dicionário bíblico? Alguém aqui, por exemplo, já ouviu falar de Rufo, irmão de Alexandre? Ele é citado na Bíblia. Como eu descubro isso? Quem é Rufo? O dicionário bíblico ele mostra os perfis históricos de quem era Rufo, o personagem. Ele se repete na Bíblia, é um personagem meio que, vamos dizer assim, não é apagado, mas como é o termo? Muito discreto. Ele não é muito citado. Chegou ao que eu queria. Não é muito citado. E o dicionário bíblico tem. E, por exemplo, o comentário bíblico, como diz, ele vai comentar a Bíblia nas suas entrelinhas. Porque, minha gente, eu vou dizer para vocês como é que um livrinho deste tamanho aqui conseguiu gerar tantos outros livros só simplesmente para entender esse. Não é normal um livro desse não, minha gente. É verdade. Para você fazer tantos livros, olhem só, um livro como esse aqui, licença, um livro como esse aqui, com 66 livros. 66 livros. E a quantidade de livros que se tem para gerar esse aqui, minha gente. Isso aqui não é um livro normal, não, minha gente. Tem que ser a palavra de Deus para a gente poder entender e ir mais a fundo nesse entendimento desse grande livro. E a gente precisa entender que ela não é obsoleta.
né? Ela é aplicável, Ela é viva, né? né, no dia a dia, como diz mesmo lá em Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz. E eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de Dois dois gumes. gumes. É. Porque ela divide alma e espírito. A única coisa que divide alma e Era isso que eu ia espírito. dizer. É verdade. É a única Então, coisa que ela divide. é atual, Sim. né? Eu costumo dizer que é a vida prática. Tudo que a gente precisa aprender a respeito da vida, né? De todo tipo de engenharia social, de vida mesmo, a gente pode pesquisar aqui. Existe um grande homem que dizia que a Bíblia era mais atual do que o Jornal jornal que dela. vai sair amanhã. Né? E, Vângela, sobre essa questão, você trouxe um ponto-chave, que é você escolher uma boa Bíblia, né? Para fazer a leitura, para fazer o estudo. Né? Você usa só uma versão ou você usa mais de uma versão para fazer os seus estudos? Eu, de fato, uso, para fazer os estudos, né? Sim. Eu uso, sim, mais de uma versão, né? Uhum. Mas, ultimamente, eu estou só mais em uma versão. Eu gosto muito da Shadow. Sim. Eu gosto muito da Shadow. Eu gosto muito da Thompson. Sim. Gosto muito, recomendo. Uhum. Então, hoje, assim, eu estou mais nelas duas, né? Uhum. Mas, quando eu quero alguma coisa, eu estou lá, arrodeada, cercada de todas elas. Que faz uma diferença. Faz uma diferença. Faz. Né? Para você montar um sermão, sim, né? sim. Para você montar uma pregação, um estudo. Eu gosto É bom normalmente de pregar na revista atualizada, né? Porque é uma versão mais familiar. Alguns textos eu uso na NVT, eu sou apaixonado pela NVT. NVT É muito boa. Mas quando eu estou estudando, montando, tem uma versão de Bíblia que eu estou gostando muito, que é a Scofield. Não sei se vocês Já ouvi já falar. Já ouvi falar. Ela é maravilhosa, né? Ela vem auxiliar. Eu, assim como a Vanja, não sei vocês, mas quando eu vou montar uma mensagem, eu não olho só em uma versão. Eu uso várias versões, Várias. né? Eu não sei se vocês funcionam assim. Fal. Na verdade, eu tenho muitas Bíblias de estudo também, em várias versões. Sim. Mas, assim, aqui eu gosto de memorizar, porque como eu prego, então eu preciso ter uma memorização. Sim. Eu gosto da atualizada, a corrigida e a atualizada, que elas são bem parecidas. Sim. A atualizada ainda é melhor, né? Uhum. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos ouvintes da pregação, elas são mais familiarizadas com essas versões. Sim. Agora, gosto da NVT, né? Gosto dessa que o Christian falou também, Scofield. a Scofield, né? Gosto, eu tenho várias e eu costumo, quando eu estou fazendo estudo, eu vejo em várias versões. Sim. Agora, É importante. só tem uma que eu não gosto. Eu não vou citar aqui qual é, mas vocês sabem. Essa eu né? tenho também. Essa eu não, Tá quase parada. eu não lá. recomendo, né? É porque é muito arcaica. Assim. Arcaica Mas, demais. Francisco, você é dessa mesma linha de pegar. Rapaz, uma das versões que eu tenho é uma versão que eu sonhei em ter, porque eu, em muitas leituras, muitos pregadores americanos de renome usavam ela. É a minha versão de Bíblia de cabeceira, que é a King James atualizada. Sim. Que já saiu recentemente. Antes até então não tinha no Brasil. E eu gosto. Eu gosto muito de várias versões aqui. A revista atualizada. Eu gosto da nova Almeida atualizada. Que tem a também, nova, que Tá saiu muito tem a boa, nova tá também. muito boa também. A NVT eu acho muito boa. Tem a questão da Scofield, parece que é Almeida do século XXI, alguma coisa assim. A 21. Eu não lembro agora. Mas qual assim, é. acho que a Bíblia Thompson é Almeida do Sim. século XXI. Mas assim, pessoalmente falando, a que eu uso para leitura pessoal é a King James atualizada. Sim. Como eu prego também um monte de sermão, eu gosto sempre, como todos aqui, todos nós pregamos aqui, todos nós ministramos, é sempre Sim. fazer a versão, porque a gente quer realmente, como diz, o suprassumo do texto. Uhum. Extrair realmente ao máximo O o que quer texto. dizer ali, né? O que quer dizer ali. E é bom isso, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para procurar trazer o melhor entendimento a quem está nos ouvindo Sim. para fazer isso. Tem uma versão, só rapidinho, Vai Vanja, lá. que não jogue pedra em mim, Sim. né? Mas tem uma versão que eu sou apaixonado para estudar, que é a versão católica. Não sei se vocês. Eu tenho. Eu gosto É a nova, demais. é a de Jerusalém. Sim, Eu Ela é amo. muito boa. Jerusalém é maravilhosa. Agora tem uma Bíblia que eu ganhei recentemente,
que para estudo eu estou amando, que é a Bíblia cronológica. Eita! Né? Que, não sei se vocês sabem, mas não começou em Gênesis. O primeiro livro escrito Jó. não foi Jó, Gênesis, foi Jó. Jó. É. Então Jó. a Bíblia ela É. vem nessa Nessa cronologia. sequência? Né? Então vem Jó e Interessante. Pentateu, né? Que os primeiros Sim, 5 livros, e sim. vem decorrendo. É algo assim, não é uma Bíblia para todo mundo. É uma Bíblia Sim. que, para quem tem já uma certa maturidade, né, um certo avanço já no estudo, mas uma Bíblia perfeita. Né? Mas, Vanja, o que você ia... Não, o que eu ia dar, que eu acho de fundamental Complementar. também a gente comentar aqui, que a gente está falando muito, sempre fala nos comentários, né? Sim, Que as Bíblias trazem. Mas o que eu posso recomendar também para as pessoas é que, lembrando que, no caso, os comentários é uma pessoa fazendo, né? sim. Então, ela lê e ela traz ali uma ideia, né? Um relatório dela, né? Uhum. E que a pessoa tem que ver realmente, de fato, no caso por isso a diferença da Bíblia que você está lendo, né? Para não ficar só com o que o comentarista, porque o comentarista Sim. já colocou uma ideia Uhum. dele. Então, eu acho isso fundamental, você que está E aí. outra coisa, Vanja, é você ter o cuidado para que aquele comentário esteja Verdade. baseado Sim, doutrinariamente doutrinariamente. na sua visão. É isso mesmo. Né? Então a gente Doutrinariamente. deve ter esse cuidado, É. né? Francisco ia... Eu, só para acrescentar, porque tem pessoas às vezes que procuram, eu quero o que seja mais fiel às escrituras. A gente não vai aqui trazer, porque assim, as versões assim que eu conheço, assim, que realmente tem uma fidelidade às escrituras, porque tem pessoas que procuram isso, uma fidelidade aos originais, Sim. a Bíblia, assim, algumas em específico. As Almeida atualizadas, Almeidas tem essa fidelidade maior. Uma das que também é uma versão que eu já ouvi falar que tem fidelidade aos originais é a nova versão internacional, a NVI. E também, no caso, a versão que eu uso, ele procura também tem mais fidelidade aos originais. Quem procura isso para isso? Mas assim, o que eu posso recomendar assim de versão de Bíblia é uma com um entendimento melhor para você, a mais atual possível no que diz respeito às palavras. Eu recomendo aqui algumas versões, se você quiser, para ter um entendimento melhor da palavra. Temos a NVT que Cristiano lê, que é muito boa. Tem também a NVI, a Nova Almeida atualizada, ou se você realmente nessa questão de versões, porque no mercado assim tem umas versões um pouco mais baratas, a Almeida Revista Atualizada, que ela ainda, mesmo que ela tenha uma carga de formalidades, ainda assim tem uma facilidade de entendimento melhor. Uhum. Assim, quando você tem uma maturidade, assim, um conhecimento melhor, ou quem quiser aprender melhor de português, eu recomendo aqui uma versão muito legal dos nossos queridos old school, chamada Almeida Revista Corrigida, e eu recomendo, quem quiser, realmente, é uma versão muito interessante, assim. Sim. É uma versão antiga, usada por muitas pessoas, mas que também deve ser lida. Uhum. Apesar também um pouco de um difícil entendimento que, assim, tem que ser dito até por causa da versão. Mas a versão mesmo é só uma questão muito formal, mas, assim, é uma versão muito boa também de acompanhar. Queria agora puxar um ponto para nós aqui da importância da oração no estudo da palavra, né, no estudo da leitura, né, você que tem um plano de leitura. Queria puxar para a Fal responder, né, Fal, qual é a importância do auxílio da oração? Né, porque muitas vezes a gente não sabe. Pega aqueles dias que a gente pensa, Senhor, me dá uma palavra, né? Porque às vezes a gente, não, eu vou abrir a Bíblia e onde cair, né, vai ser. Mas se a gente for ver ali, quando Jesus sai do deserto, né? Ele vai para a sinagoga, a Bíblia diz que ele abriu onde estava escrito sobre ele, né? E fala qual a importância da oração para o direcionamento do estudo da palavra. É de muita importância, eu diria que é essencial, né? Porque tudo faz parte do seu devocional, e a oração, ela é comunhão, né? E se a gente começa a estudar a palavra, então a gente vai começar a descobrir coisas, né? É um tesouro mesmo, escondido. A palavra de Deus, ele diz que há tesouros escondidos, né? E riquezas, né, encobertas, que serão reveladas.
E o Espírito Santo, ele é muito importante você ter essa comunhão com o Espírito Santo. Sim. Jesus Cristo, ele dizendo através do Evangelho de João, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos lembraria, né, de coisas, né, que Jesus já falou, Sim. que ele nos conduziria a toda a verdade. Então, é essencial. Lá em 1 Coríntios, ele diz que nós fomos chamados à comunhão do Sim. Espírito Santo. Uhum. Então, como é que você tem comunhão? Em oração, falando com ele, conversando, né? Colocando as suas demandas, suas petições, tudo aquilo que nós necessitamos. E nessa comunhão, o próprio Espírito, a ferramenta do Espírito Santo é a palavra de Deus. Né? Tanto é que a nossa oração ela precisa estar alinhada com a palavra. Uhum. Né? Tudo que nós vamos fazer, a palavra de Deus, a própria palavra diz que ele é a âncora que nos Sim, sustenta. Sim. Hebreus. Né? Em Hebreus. Âncora das nossas almas. Das nossas almas. Né? Então, nós somos. Em Hebreus também, logo no início, ele diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. Uhum. Então, é na oração que você vai ter essa comunhão mais, eu digamos assim, mais efetiva. Uhum. Né? Mais você vai se desligar, né, de todas as inquietações, das coisas que estão ao nosso redor e ao redor, e vai se centralizar nas coisas que são de Deus, né, em oração e meditação na palavra. Então, é essencial você começar orando. Sim. E, Vângela, qual a importância dessa oração, do direcionamento do Espírito Santo, para você aplicar no seu dia a dia o que você tem estudado? Olha, a importância é fundamental e essencial, e para mim tem uma grande importância, porque tudo, na verdade, ele né, para mim, gerado, eu acredito que para todos, se começa com a oração, né? Claro que isso a gente vai entendendo, se você está aí e ainda não tem uma aliança e diz como é isso, porque também, quando eu não tinha uma aliança com o Senhor, é interessante, não tem aqueles que davam em escola, Sim, né? Aquele Novo Testamento, né? E ali eu me lembro adolescente, eu ia para a cama e ficava lendo, e eu lia que livro? Apocalipse. Eita. E lendo aquelas coisas só ficava com medo, porque não entendia, né? Sim. Faltava duas coisas fundamentais, que quem revela a palavra é o Espírito, né? Espírito. Então, se faz realmente fundamental uma aliança com o Senhor, para você ter uma revelação dessa palavra. Sim. E também a oração. Então, a oração ela é fundamental, porque ela vai, de fato, nos guiar. Sim. Né? O Espírito vem ali, após uma oração, nos guiar, nos direcionar. Porque ler todo dia eu leio. Sim. Anotar todo dia eu faço. Acho que todos aqui fazem isso, né? Mas tem dias que realmente o Espírito quer me levar, né? A qual livro, né? Sim. A qual história. Então, é na oração que vai se fazer importante isso, porque até aquele versículo diz assim, né? Errais em não conhecer as Escrituras e o poder, né? Então, esse poder, ele vem também através da oração. E é um ponto, Vângela, que você puxou agora, me veio o texto lá de Nicodemos, né? Ele fala, olha, é necessário nascer de novo, né? Um homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Porque é necessário nascer de novo, né? E, Francisco, qual a importância do novo nascimento para compreender a leitura da Bíblia? Do novo nascimento para Sim. Porque, assim, quando você nasce de novo, você tem que ter um entendimento de o que você nasceu, o que é essa obra que aconteceu dentro de você. Sim. Como a passagem de Nicodemos até que você falou. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E o entendimento que eu tive foi justamente na época, quando eu fui receber Jesus, num belo dia de domingo, há 20 anos atrás. Uma criança de 10 anos questionou a uma certa pessoa. Até um abraço para ele, meu querido Fernando Acioli. Um abraço para ele.
que eu vou tornar a nascer de novo o ventre da minha mãe, como o próprio Nicodemos questionou. Sim. Eu, uma criança de 10 anos, aí eu disse, não. Aí ele me explicou tudo lá, não entendi bem, não me lembro bem, mas ele tinha explicado o que foi. E ele disse, não, quem não nascer da água e do Espírito não vai herdar o reino de Deus. E porque, primeiro, você vai nascer do Espírito da palavra, você vai ter uma regeneração, que a gente que pode assim dizer, Sim. pelo Espírito que ele vai trazer isso. E que a gente vai estar sendo revestido dentro de nós, e que ele vai ser recriado, esse Espírito, e que a gente vai ter uma outra obra que seremos revestidos. Essa dupla obra que vai estar sendo feita. E quando a gente tem esse entendimento na palavra de Deus, sobre o novo nascimento, é muito importante porque é algo sublime de você ver como essas duas obras do Espírito, dentro e sobre nós, elas agem dentro de nós. Sim. Sim, isso é muito, muito importante, né, Fábio? Porque às vezes a gente quer compreender as coisas espirituais de forma Naturalmente. Natural. naturalmente, né? A gente precisa entender que toda palavra ela é inspirada. Inspirar. Né? Aqui, olha, eu anotei aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala sobre isso. Ele diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ela tem uma finalidade. Então, a palavra de Deus, ela não é uma palavra comum de homens, ela é inspirada, ela é divina. E só quem pode revelar algo que é divino é alguém que é divino também, que é o Espírito Santo. Por isso que ela é inspirada, e o Espírito Santo veio para essa dispensação quando nós nascemos de novo, né? O Francisco falou sobre isso. Nós somos revestidos, nós recebemos esse Espírito dentro de nós com a finalidade, né, de revelar a palavra de Deus, que ela é inspirada. Então, cada vez que nós estamos meditando, que nós oramos, que nós nos aproximamos, né, da palavra, então nós damos nós nos achegamos a Deus, né, como ele diz, achegai-vos a mim, né? E eu vos achegarei a vós. Eu gosto muito também das cartas, né? E eu gosto precisamente de Tiago, né? Tiago, ele é considerado a sabedoria do Novo Testamento. E ele diz, né, que a palavra de Deus, nós devemos fazer algo com a palavra. Existe um comportamento quando a gente nos expõe à palavra, né? Ele diz que nós devemos receber a palavra de Deus. Primeiro, nós devemos nos despojar, né, de toda maldade, de toda malícia, tirar, né, todo pensamento errado, todos os nossos argumentos, né, que concorrem para a gente não entender a palavra. E segundo, ele diz, acolher com mansidão a palavra de Deus, a qual ela é poderosa para salvar a nossa alma. É verdade. Eu falo, você citou Tiago, às vezes eu preciso, tem aquele dia que a carne quer falar, né? Toda vez eu digo, epa, vou ler Tiago. Porque Tiago fala muito, como a Fábio trouxe, que é um livro da sabedoria do Novo Testamento. E ele fala muito sobre a língua, né? Sobre nós, né? Temos cuidado, né? Com o que vai falar, né? Então eu começo a parar de dizer, opa, preciso ler Tiago. Então são livros que nós precisamos estar sempre nos expondo. Né? Ivanja, qual é a importância de se expor à palavra? Para mim é luz. Porque assim, logo no meu novo nascimento, trazendo esse pequeno testemunho, eu era uma pessoa que eu gritava muito, né? Então, eu gritava muito, com pouca paciência. E no início, já fui me apaixonando pela Bíblia, e aí Efésios diz assim, aquele que grita, não grite mais. Isso entrou dentro de mim, menino, porque a Bíblia diz que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela separa, né? Muito eficaz. Então, quando eu li isso, foi um freio automático. Sabe quando você freia o carro, né? Assim, bruscamente,
foi um freio, foi uma luz. E assim, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15, né? O obreiro aprovado, né? Então, isso para mim tem que estar se expondo e Sim. lendo essa palavra para você mudar. Porque essa palavra, ela tem esse poder de mudar o meu e o seu caráter que você está Transformar, aí, né? né? Ser totalmente transformado, regenerado através dessa palavra. Então, ela é fundamental, essencial, né? É um alimento fundamental estar se expondo a essa palavra, porque quando ele diz obreiro aprovado, a gente acha que é só estar recitando versículos. E não é o caso. É você ter o conhecimento desse Aplicado, livro, né? Obrigado. É você conhecer o livro, porque uma coisa fundamental, Christian e Fátima, que eu acho a Bíblia é dividida por livros, né? Nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, né? Nós temos profetas maiores, profetas menores. Então, é também outra importância na leitura, no estudo, você saber dividir isso, você saber o livro que você está lendo, em que contexto ele está. Né? Christian começou falando isso. Então, é de uma fundamental importância. Então, assim, para mim, é tudo. É fundamental, é importante em tudo. Amém. E, Fal, me veio agora um texto, que é aquele texto que a gente precisa estar pronto, né? Para quando for confrontado, né? Pedro. E né? fala sobre estarmos prontos. Qual é a importância? O que é isso estar pronto quando fomos questionados sobre a nossa fé? Na verdade, é muito quando a gente estuda mais acuradamente a palavra, a gente ouve muito escrito, vê muito escrito sobre a verdade, né? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, para mim, é segurança a gente ter conhecimento dessa verdade. Né? Você ter segurança, você ter uma doutrina, você ser firme na doutrina, naquilo que você acredita. Não é verdade? E 2 Timóteo, ele fala sobre isso, 4:3, que a gente, no capítulo 3, primeiro, ele diz que nós sobreviriam dias difíceis. Sim. Então, o que é que vai nortear e sustentar a nossa fé? É a verdade, é a segurança das Escrituras, naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos como a verdade nas nossas vidas. Sim. Né? Aqui em 2 Timóteo 4:3, ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, esse é um tempo onde a gente está ouvindo muitas coisas. Muitas falas. Muitas falas, muitas vozes, né? Ah, não, mas a palavra ela foi escrita para um tempo que não é atual. Mas a palavra foram homens que escreveram. Então, essa segurança que a gente precisa ter da nossa fé, ela vai ser pautada, vai ser respaldada por aquilo que a gente faz com essa palavra. É verdade. Isso é importante porque a gente precisa entender, né, que toda a Bíblia, se você for... Uma vez eu ouvi uma história de que uma pessoa foi ler a Bíblia, começou pelo Velho Testamento, e ela entendeu que alguém ia vir. Né? Toda a Bíblia é sobre alguém que vem, alguém que veio e alguém que já resolveu. Que isso é Jesus. Né? Então, se a gente entende isso, né, a gente entender qual o propósito da Bíblia, revelar Jesus. Isso. Né? A nossa vida, né, vai entender, vai começarmos a entender, compreender as coisas. Mas cabe a nós a nos dedicarmos tempo, gastar tempo lendo as Escrituras, porque os dias são maus, né? E a gente vê as coisas só vão piorar, mas a Bíblia fala sobre uma viva esperança. Isso. Né? E eu queria já, indo para nossas considerações finais, queria que cada um, brevemente, resumidamente, falasse da importância do estudo da Bíblia
na sua vida? Queria começar pela Vanja. Para você que é um cristão, né, é de fundamental importância você ter conhecimento da Bíblia. Porque é impossível você ser cristão e não conhecer essa palavra. Então, é importantíssimo você ter tempo, né, e ter um tempo de qualidade, né, porque você tem, na verdade, que colocar isso como na sua agenda. Né? A Porque hoje prioridade, em dia né? a gente tem agenda para tudo, porque o dia corre, né? Sim. As demandas são grandes, mas você tem que ter na sua agenda esse tempo, né? Para essa leitura, você se dedicar a essa leitura, né? A Bíblia diz que você começa com pouco, né? E ele é fiel, Sim. né? Para acrescentar, para lhe colocar o mais. Então, comece com o seu pouco. Não diga que vai começar com 1 hora, se você não... Principalmente porque quando você começa a estudar, a ler, dá logo um sono. Sim. Né? Então, eu dou um conselho. Não vá ler a Bíblia na cama. Pós-trabalho, pós-banho, não. Sim. Pega a sua Bíblia, pega aquele momento tranquilo, em um canto reservado seu, fica com ela ali, convida, faz a oração, como já foi dito, convida o Espírito Santo, né? Expõe o teu coração, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, né? Então faz isso e Deus vai ser fiel com você. Porque cada um dos nós que estamos aqui, dos 4, começamos assim, sempre tem um começo, né? E é importante você conhecer, você ler, né? Conhecer a pessoa de Jesus, conhecer a pessoa do Espírito, nessa dispensação que eu e você estamos vivendo, é de fundamental importância. Conhecer para onde eu e você iremos. Né? Então, o meu conselho é, se dedique, dê tempo, comece do pouco, porque aí Deus vai acrescentando e você vai se apaixonando, porque eu fui me apaixonando pela palavra. E eu creio que vai ser assim com você também. Vai nascer um amor. Amém. De você e a Bíblia e a palavra. Francisco. Para encerrar, eu vou encerrar com o que Salmo 119 e 105 fala, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e a luz que clareia o meu caminho, como dizia o Salmo 119. E uma dica que você tem é que a gente tenha consciência do que a palavra é. Ela é uma luz que vai iluminar toda a escuridão de um caminho que a gente possa trilhar. Ela vai ser uma lâmpada para os nossos pés. Por que os pés? Às vezes a gente não olha para baixo. E a gente vai ver por onde pisar. Que pode pisar em pedra, espinhos. E às vezes os mais pequenos vão causar os maiores problemas. Então tenham consideração por isso. Porque a palavra de Deus é luz. É uma luz que vai clarear de toda a escuridão, às vezes. E escuridões que não vão ser escuridões literais, mas às vezes escuridões na nossa mente. Fal? Eu quero encerrar deixando um versículo da importância, né, da gente estudar a Escritura, da gente... Qual a importância realmente que a gente deve dar a esse momento diariamente, né? Eu sei que não é fácil por causa de muitas demandas que nós temos no dia a dia, de trabalho, muitos de criação de filhos, de todas as coisas, né? De estudar. Mas tempo é questão de prioridade, é fato, né? E por que nós devemos estudar? Nós devemos colocar como algo prioritário na nossa vida. Romanos 15:4, ele diz isso. Ele diz, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, a palavra de Deus, ela tem uma função pedagógica. É verdade. Também. Né? Ela vai nos ensinar. A prioridade da palavra de Deus, ela foi para o nosso ensino. Por isso que ela tem uma função pedagógica. Se a gente olhar em Hebreus, ele fala sobre isso. Ele diz que ele imprimiria as leis dentro do homem. E ele disse ainda mais, olha, vai ser necessário que alguém diga para você, olha, busque o Senhor. Não, porque todos seriam ensinados. Então, ela tem uma função prioritariamente pedagógica. Sim. Por isso que ele diz, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança que nós temos. Amém. Que não estamos à deriva, que não estamos aqui por acaso,
que não estamos aqui aleatoriamente, não, nós somos pertencentes a alguém e nós temos essa esperança dentro de nós, Sim. que Sim. ela se dá por esse nosso posicionamento e nossa firmeza diante do que está escrito. Amém. Isso mesmo. Isso é muito pertinente, porque é uma coisa que a gente precisa entender sobre a importância da palavra, é que quando eu conheço a palavra, quando eu me medito, quando eu me abro para a palavra entrar, quando eu me exponho à palavra, a gente vai entender quem nós somos, quem nós éramos, de onde nós saímos e para onde nós vamos. Né? Isso você só vai ter essa revelação quando você se expõe à palavra. E é muito importante, eu deixo aqui muito registrado, que é muito importante você pegar a sua Bíblia e começar a estudar. Demos várias dicas, né? A Vânia disse, olha, comece do pouco. As pessoas muitas vezes, não, eu quero ler 5 capítulos, 4 capítulos. Não, comece um capítulo. Mas medite naquele capítulo, pense naquele capítulo. Um versículo, né? Um versículo, né? Mas não pode mudar a vida de qualquer pessoa. O provérbio diz, olha, não se aparta de ti, né? Dos teus olhos, Tremendo. A minha lei. Né? Então, eu quero deixar isso registrado, olha, não deixa de apartar. Né? E avança, né? Nós temos esse departamento que é para auxiliar o seu crescimento. Estamos aqui aprendendo, estamos prontos, disponíveis para lhe auxiliar. Se você precisar, nós indicamos versões de Bíblias, nós vamos indicar livros, né, para lhe auxiliar. Queremos que você cresça, somos um corpo, Amém. Estamos aprendendo. Né? Eu queria agradecer a Fátima, né, ao Francisco, a Vânia, né? Eu queria fazer uma ressalva que o nosso líder, né, o meu fiel companheiro, né, daqui, né, Luciano, né, está de férias, né? Deus é bom, é válido, né? Mas fica aqui nosso abraço, nosso carinho, amamos a vida dele, né? Reconhecemos essa unção de mestre, né? Esse dom de mestre sobre ele, né? E agradecer aos meninos Byron, né, Bruno, né, Brenda, Letícia, Grazi, né, que estão aqui incansavelmente. Né, estamos aqui bem confortáveis porque estão ali nos bastidores. Né. Agradecer a Vânia, Francisco, Fal, foi uma honra, né, estarmos presentes e eu aprendi, né, saí enriquecido deste dia, né, com o que foi dito. Né, e você, queria agradecer, né, por você ter disponibilizado o seu tempo para estar nos acompanhando. Muito obrigado, fiquem todos na paz e até a próxima.